vai quebrar muros de inimizade nesse lugar. As nossas orações serão ouvidas sim, porque no lugar onde há harmonia, onde há amor, Deus libera favor e graça. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O título da mensagem de hoje é: o amor que ora, uma força que não pode parar. Eu queria começar essa mensagem com uma imagem. Põe lá a imagem da minha filhinha, a Nininha. Cadê? Não sei se vai vir aqui ou lá. Isso. Olha, a Nininha é a minha filhinha de 2 anos. Algumas semanas ela ficou doentinha e ela teve uma estomatite, ela não conseguia se alimentar bem, e por causa disso ela teve uma desidratação e uma hipoglicemia. E eu lembro que eu estava de noite ali olhando ela e vi que não estava bem, saí correndo, fui para o hospital. Cheguei no começo da madrugada e eu estou ali com ela. Ela teve que tomar soro e passou a noite toda no hospital. E eu lembro que o médico só liberou às 8 horas da manhã. Quando eram 8 horas da manhã, eu levei ela para casa. A minha esposa ficou cuidando dela e do Beni, e eu fui trabalhar. Eu lembro que eu estava tomando café, eu tinha literalmente emendado um dia no outro. E assim falou: você está bem, está tranquilo, você não está assim, tá com sono, não está cansado? Eu falei: linda, não sei, eu não estou sentindo nada. De certa maneira, a preocupação, o amor pela minha filha despertou uma força em mim que eu não sei explicar. Eu emendei um dia no outro e não senti nada. O amor faz isso. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. O amor produz em nós uma força que não pode parar. Quantos creem nisso? Hoje eu queria falar desta igreja. A Bíblia vai falar da igreja primitiva e vai dizer que ela se movia em amor, e por isso ela era tão forte. E nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia deixa claro que essa era uma marca dessa igreja, o amor. O versículo 44 diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. O versículo 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e repartiam com os que estavam necessitados. O versículo 46 diz que eles partiam o pão, distribuíam comida de casa em casa. No capítulo 4, versículo 32, a Bíblia falando dessa igreja vai dizer que eles viviam de tal maneira em comunidade que era só um coração, uma só alma desse povo, dessa gente. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 também que não havia necessitados entre eles, porque eles cuidavam uns dos outros. E você lendo isso parece uma grande utopia. Será que isso é possível? As pessoas cuidarem uma das outras desta maneira? Isso é algo real. E pior, a situação que eles viviam era de perseguição, de injustiça, de calúnias. Lucas, o autor do livro de Atos, ele foi preso, ele é conhecido como médico amado, chamado assim, no livro de Colossenses, em Timóteo. A Bíblia vai dizer que ele foi companheiro de cárcere do apóstolo Paulo. Esse homem foi morto, enforcado, num olival na Grécia. Se você continuar vendo as histórias desses primeiros crentes, Pedro e João, depois de curarem um homem pela ação do Espírito Santo, que estava pedindo esmolas na porta do templo, eles vão ser presos injustamente. Estevão, um homem nobre, de coração enorme, é apedrejado até a morte, simplesmente porque era um cristão. Tiago foi decapitado por Herodes, e são histórias e mais histórias.
Mas mesmo assim, apesar de tantos motivos para odiar, para ter raiva, essa igreja se distinguia pelo amor. Mas como isso é possível? O que eles tinham de tão diferente? Por que isso acontecia? E eu creio que isso só era possível por causa da oração. Em quase todos os capítulos de Atos, a Bíblia fala a respeito desta igreja e de como ela orava. Logo no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia vai dizer que todos eles se reuniam sempre em oração. A oração alimentava o amor, o fortalecia no meio da igreja. E hoje eu queria te ensinar a orar dessa maneira. Eu queria te convidar a pedir a ajuda de Deus para amar, mesmo quando te sentir injustiçado, mesmo quando parecer não ter motivos para fazê-lo, mas que uma força incontrolável que vem da parte de Deus te mova na direção do próximo, do necessitado, do que precisa, do que carece, daquele que te ofendeu, que te maltratou. Amor de Deus é liberado nos nossos corações quando oramos. Quantos gostariam de experimentar amor dessa maneira em suas vidas? Levantem as mãos. Dá um cutucão no irmão que está do seu lado aí. Fala: Deus vai fazer você amar. É, isso. Eu também já estou gostando de você aí, pode falar. Uma força vai tomar conta do teu coração. Mas pastor, como isso acontece? Como a oração nos ajuda a amar? Em primeiro lugar, porque ela libera uma ação do Espírito que derrama amor no nosso coração. No capítulo 4, no versículo 31 e 32, a Bíblia diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um coração e a alma, ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Eu acho interessante esse texto, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos em oração. E quando eles começam a orar e clamar a Deus, a visitação do Senhor, a ação do Espírito, ela vem de tal forma que o lugar onde eles estavam começa a tremer, ele é chacoalhado. Logo na sequência, a Bíblia fala o que essa ação do Espírito gerou na igreja. E ele começa a falar da multidão dos que creram, era só um coração. O Espírito moveu a igreja a amar. Se você ler o capítulo 2, que nós estamos estudando hoje aqui, do livro de Atos, o começo do capítulo fala do Pentecostes, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, línguas de fogo aparecem na cabeça dos apóstolos. Deus faz coisas incríveis, tremendas. Mas depois desse derramamento do Espírito, se você ler o final do capítulo, o que acontece? O que acabamos de ler. A igreja repartindo, cuidando uns dos outros, dividindo, vendendo propriedades, fazendo coisas incríveis. Por quê? O mover do Espírito, a ação do Espírito os moveu a amar. Eu acho interessante porque alguns testemunhos que eu já ouvi do derramar do Espírito, da ação do Espírito na vida de pessoas, vai falar de amor, de correntes de amor. Eu gosto muito do testemunho de Finney. Finney foi um grande pregador, um avivalista, e usado o mundo afora para transformar a vida de pessoas através da pregação. E ele se converteu no dia 10 de outubro de 1821. E ele relatava, escrevia nos diários as suas experiências com Deus. E nesse dia está escrito, e eu peguei uma parte do testemunho dele, vou ler. Diz assim: o Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que mais me parecia transpassar-me e atravessar-me de todos os lados, tanto física como espiritualmente. Mas me parecia uma corrente eletrificada de ondas de amor,
passavam em mim e por mim, atravessando-me de todo. Mas me pareciam ondas e ondas de amor em forma líquida, uma torrente de vida e amor, pois não acho outra maneira de descrever tudo aquilo que se passou comigo. Parecia-me o próprio sopro de vida, vindo de Deus. Lembro-me distintamente que me parecia que esse amor soprava sobre mim como com grandes asas. Finney está falando, olha, a ação do Espírito alcançou a minha vida, e ondas de amor passavam pelo meu corpo. Essa era a minha sensação. Eu fiquei lembrando, quando eu comecei a buscar a Deus nas vigílias, de uma experiência que tive, quando alguém estava orando por mim em uma determinada reunião, e eu sentia, eu lembro que eu tremia, e eu ouvia Deus dizendo para mim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu creio que quando a igreja ora, o mover do Espírito se instala. E minha oração hoje é que essas correntes de amor possam alcançar a sua vida, elas possam tocar você, que você possa ouvir a palavra do doce Espírito de Deus, que nos diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele é amor. E quando oramos, esse amor é derramado em nossas vidas. E são vários os textos da palavra de Deus que comprovam isso. Em Romanos 5, no versículo 5, a Bíblia diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quando ele é derramado sobre nós, o seu amor enche os nossos corações. Em Gálatas 5, a Bíblia diz que o amor é um fruto do Espírito, e quando andamos no Espírito, esse amor se manifesta em nossas vidas. Em Romanos 15, 30, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O Espírito Santo, ele derrama amor no nosso coração. Quando a gente ora, o Espírito Santo alcança as nossas vidas, e ele nos move em amor. Mas pastor, como é que isso acontece? O que isso significa? Eu creio que foi essa ação do Espírito, esse mover do Espírito, que fez a igreja amar de forma prática. A igreja, os primeiros crentes, se moverem em amor. E eles se moveram em amor de que maneira? Primeiro, orando pelos enfermos. Em Atos capítulo 4, a Bíblia nos mostra uma cena muito bonita. Pedro e João estão indo orar, e no caminho eles encontram um homem pedindo esmolas. E aquele homem está ali, está todo mundo passando, mas ninguém enxerga ele. Mas naquele momento, por um mover do Espírito, aqueles homens entenderam que podiam fazer mais do que dar apenas um trocado. E eles então resolvem orar por aquele homem enfermo. Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E no mesmo instante, a ação do Espírito, de um coração movido em amor, chega para aquele homem paralítico pedindo esmolas. Ele se põe de pé e começa a andar, e ele entra na igreja, e ele começa a louvar a Deus, e todo mundo sabia, porque aquele homem tinha 40 anos, fazia anos que ele estava ali na porta pedindo esmolas. Mas o mover do Espírito chegou, as correntes de amor chegaram, a igreja se levantou para orar pelos doentes. Sabe o que eu creio? Nesses próximos dias, o mover do Espírito vai nos levar a orarmos pelos doentes, pelos enfermos, pelas pessoas que precisam. Eu fiquei tão impactado, acho que umas 2 semanas, eu fui convidado para uma reunião de oração na casa de um diácono aqui da nossa igreja, o irmão Geraldo. A sua irmã estava na UTI, quase que desenganada pelos médicos, uma situação complicadíssima. E ele falou: Michel, você pode vir aqui na minha casa, a gente vai fazer uma reunião de oração. E eu cheguei, achei que ia ter, sei lá, 5 pessoas,
8 pessoas. Quando eu cheguei, a casa estava abarrotada de gente. E eles começaram a testemunhar. Eu fiquei ouvindo os testemunhos. E achei tão lindo porque, desde que ela tinha ido para a UTI, eles fizeram escalas entre a família e os amigos. E eles começaram a orar. E faziam uma marcha de oração em volta do hospital. E eles começaram a entrar e as pessoas começaram a ver aquele movimento. E no dia que eu fui lá na reunião de oração para orar pela Ana Lúcia, tinham outras pessoas que estavam no hospital, que viram eles orando e pediram oração, eles levaram para a casa deles. E queridos, nós temos orado todos os dias pela Ana Lúcia. E cada notícia que chega é uma celebração, é uma vitória, porque Deus moveu a igreja para orar. Semana passada nós estávamos aqui no final da nossa reunião. Todo começo de mês eu faço a reunião com os líderes de célula, os supervisores. E aí nós começamos a orar pelas pessoas doentes. Oramos por uma jovem que estava com dificuldade de engravidar. Oramos por outras pessoas que estão doentes na igreja. E eu lembro que em determinado momento nós lembramos da Isadora. A Isadora é uma jovem de 11 anos de idade, uma criança ainda. E essa menina, por conta de uma bactéria, na verdade, que se instalou no sangue, virou uma infecção generalizada, falência dos órgãos começou, uma situação complicadíssima. E eu lembro que eu falei da situação da Isadora, e nós começamos a orar na reunião, e de repente, gente, quando eu olhei, tinha gente de joelho chorando, tinha gente de pé, gritando alto, falando alto, gente que eu sei, que talvez nem conhece a Isadora, mas o mover do Espírito nos levou a orar pelos enfermos. Sabe o que nós vamos fazer durante esses próximos meses? Nós vamos orar pelos doentes. Todo culto, todo sábado, vão ter cadeiras aqui antes do culto. Traga as pessoas que estão precisando. Eu creio que a ação do Espírito vai levantar pessoas, vai curar doentes, vai restaurar o físico, o vigor daqueles que precisam. Porque quando a igreja se move em amor, o Espírito é derramado e o sobrenatural de Deus acontece. Quantos creem nisso? Nós vamos orar pelos doentes. Segunda coisa que acontece, eles começam a orar uns pelos outros. Essa ação do Espírito os move a amor, não só orar pelos doentes, mas orar uns pelos outros. Eu acho lindo a história de Pedro, quando ele está no cárcere, já tinham matado Tiago, e o dia seguinte era a vez dele, ia ser executado. E a Bíblia diz que ele está sentado na cadeia, de um lado tem um guarda, de outro lado tem outro soldado, na porta tem mais outro, e ele está dormindo. Mas enquanto Pedro está ali, a igreja movida em amor passa a madrugada orando, na casa de Maria. E eles estão lá clamando, orando, pedindo a ajuda de Deus, o socorro de Deus. E então, enquanto eles oram, Deus manda um anjo na cela onde Pedro está. O anjo aparece, uma luz forte. O anjo olha para ele e diz: levanta. E no mesmo instante ele se levanta e as algemas caem. E o anjo diz para ele: põe a sandália, põe a capa, me segue. E ele vai passando, passa pelos guardas que estão na porta. Depois tinha mais um portão, diz a Bíblia, quando ele vê, ele está fora da prisão, está na rua, e o anjo desaparece, e ele entende que não é uma visão. Então o que ele faz? Ele vai para a igreja, vai para a casa de Maria. Quando ele bate na porta, a empregada Rode abre a porta. Quando ela vê Pedro, ela não acredita, vai anunciar, as pessoas não acreditam no que está acontecendo. Ele entra e encontra o quê? A igreja orando. Sabe, eu creio que o amor derramado pelo Espírito nos nossos corações vai nos fazer orar uns pelos outros. E quando nós oramos, quando nós lembramos, pessoas vão ser impactadas pelo favor e pela graça de Deus. Quantos creem nisso? Eu queria te desafiar a orar por alguém nos próximos dias, a colocar pessoas que você ama diante do Senhor, a apresentá-las diante de Deus. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas incríveis.
Nós tivemos uma experiência esses dias muito especial, muito gostosa. A minha esposa estava num tempo complicado, ela estava muito triste aquele dia, tinha tido alguns problemas na escola onde ela trabalha, a escola que ela ensina dança ali, balé, e ela estava muito chateada. E naquele dia, ela recebe uma mensagem no meio do dia. Era um pai de uma ex-aluna, e ele falando assim: olha, eu passei aqui na frente da escola e Deus mandou eu parar aqui na frente da escola e orar por você. E ele começa a dizer o que Deus mandou ele orar, por que mandou orar. E ela começa a ler aquilo e ela fica tão impactada, porque aquela oração foi mais do que uma oração, foi um mover do Espírito, foi uma ação de amor que a levantou naquele dia. Eu não sei se você já recebeu a oração de alguém no momento que você estava precisando. Eu não sei se você já foi alvo desse amor que ora, que toca o coração. Eu estou aqui, o Júlio é meu amigo há de muitos anos. E eu lembro o dia, eu estava no começo da minha caminhada de fé, e eu entrei no chuveiro. Eu estava chateado, chorando ali sozinho, e eu orei assim: Deus, se o Senhor me ama, as pessoas falam que o Senhor cuida delas, que o Senhor se importa com elas, me dá um sinal do teu amor. Quando eu saí, abri a porta do chuveiro, toco o telefone. Eu fui atender o Júlio, meu amigo que está ali. Falei: que foi, cara, tudo bem? Ele falou: Michel, não sei se você vai acreditar ou não, mas Deus mandou eu ligar para você agora e dizer que Ele te ama. E ele começou a ler um texto da Bíblia, que era exatamente aquilo que eu estava passando. Quando a gente ora, o amor de Deus alcança a vida das pessoas. E eu creio que nesse próximo mês, Deus vai colocar pessoas no teu coração. Ele vai fazer você lembrar de gente. Ele vai levantar intercessores. Ele vai te visitar. E meu amigo, não pensa. A gente às vezes, quando Deus fala com a gente, ó, liga, manda um recado, a gente fica: será que é coisa da minha cabeça? Não é coisa da sua cabeça. O Espírito Santo de Deus está te movendo para que o amor do Pai toque a vida de alguém. Eu fui pregar esses dias um stand-up comedy, me chamaram para esse negócio. Tem nada a ver comigo, mas eu estava lá. Eu estava preocupado com as piadas que ia rolar, mas foi legal, foi bacana. Sentei lá, era para eu dar uma palavra sobre alegria no final, salvação, fazer um apelo. E eu fiquei ali ouvindo as piadas e tal, e no final fiz um apelo. E eu sentei do lado de um cara na hora da apresentação. Eu já conhecia, mas ele é de outra igreja, fazia tempo que a gente não se falava. E quando terminou ali a comédia, as apresentações, eu estava indo embora, ele veio falar comigo, falou: olha, quando você sentou do meu lado, Deus mandou eu ser o teu intercessor. Pode contar com as minhas orações. Falei: ah, obrigado, tal. Desde aquele dia, todos os dias ele me manda mensagem: estou orando por você agora, acabei de lembrar de você aqui agora, Deus me incomodou. E aí ele manda versículos às vezes, texto do que Deus falou com ele. E eu acho tão tremendo, porque ele não sabe, eu não conto o que está acontecendo na minha vida. Mas quantas vezes os versículos, os recados têm tudo a ver com o que eu estou passando. O que é isso? Mover do Espírito. Mover do Espírito. Quando a gente ora, o mover do Espírito alcança as nossas vidas e nos faz amar. Mas pastor, como mais? Essa ação do Espírito, de que maneira mais esse mover do Espírito impactou essa igreja? E eu creio, quando a gente ora, Deus, Ele derrama amor na nossa vida em forma de visão. Olha o que acontece com Pedro. Pedro um dia está orando no telhado, igreja primitiva, Atos capítulo 10, está orando no telhado. E aí quando ele está orando, de repente Deus lhe visita, ele dá uma visão. O que ele vê?
ele vê um lençol assim, ó, com um monte de animal que os judeus consideravam impuros. E Deus fala para Pedro: mata e come. Ele fala: Deus me livre. A gente não tem ideia do que é isso para uma pessoa. Quando meu pai foi para a Índia, eu lembro de um camarada convertido que ele falou para comer carne de boi. Ele achava aquilo nojento. Como para você é nojento comer rato, não é verdade? Eu lembro quando eu fui para a África, numa viagem missionária, os caras tinham espetinho de rato na rua onde eu andei, na feira. Eu falei: meu Deus, não dá nem para imaginar. Tem uns corajosos que conseguem comer de tudo. Eu não sou tão corajoso assim. Mas quando ele vê aqueles animais, ele sente nojo. Deus fala: mata e come. Ele diz: nem pensar, isso para mim é impuro. E aí Deus fala para ele: não diga que é impuro o que eu purifiquei. A visão acaba, o lençol é recolhido com os animais. Na mesma hora, o que acontece? Os empregados de Cornélio batem a porta. Quando ele desce e abre para ver o que estava acontecendo, eles começam a contar a história. Olha, Cornélio era um soldado, um centurião romano, e ele fala: olha, Deus visitou o nosso chefe. Ele teve uma visão, um anjo apareceu para ele e mandou a gente vir aqui te buscar. Pedro na hora entende: o evangelho não era só para os judeus, mas para todos aqueles que creem. Ele segue aqueles homens e vai à casa de Cornélio. Quando ele começa a pregar a palavra ali, o Espírito Santo é derramado sobre aquele lugar, e as pessoas começam a ter experiências com Deus. Elas são visitadas pelo Altíssimo. Por quê? Enquanto Pedro orava, Deus lhe deu uma visão de amor que impactou o mundo. Se hoje eu e você podemos conhecer o amor de Jesus, foi porque em cima daquele telhado, aquele homem estava orando e uma visão o impactou. Sabe, eu creio que quando a gente ora, Deus nos dá visão que pode transformar a vida de pessoas. Nós vimos um vídeo aqui no começo, antes de eu começar a pregar, de um homem que recebeu uma visão de Deus, de uma loja que ele fabricava bomba d'água, e ele usa isso para levar água mundo afora, plantar igrejas, e milhares de pessoas são impactadas por causa de uma visão. Eu estou tão feliz hoje de estar pregando no 4K. Por quê? Porque um dia eu fui cortar o cabelo, e eu voltei orando para casa. Eu não tinha intenção nenhuma, nem ideia de fazer nenhum programa, mas eu estava orando, e quando eu entrei no elevador orando, eu vi uma multidão, e apareceu para mim assim: 4K, amor em alta definição. Nem tinha um amor em alta definição, o amor em alta definição foi depois, só 4K, corrente de amor. E o que é isso? E Deus foi me fazendo lembrar das pessoas que eu passava todo dia, e eu não as enxergava. A senhora pedindo esmola na rua, o cara que cuidava do estacionamento, a senhora da loja que vendia chocolate. Eu fui vendo aquelas pessoas, eu falei: ei, eu posso fazer algo por elas. E se despertasse uma multidão, a igreja onde eu sirvo, para fazerem gestos de amor. E hoje a gente está aqui, e essa visão que foi movida pelo Espírito, eu creio, tem movido outros a fazerem tantas coisas. Você viu o sorriso da senhora que foi restaurado? Você viu uma orquestra que estava tocando aqui, porque alguém teve uma visão de dar aula na periferia de graça. Essa semana eu recebi um recadinho de um dono de uma empresa, tal Max, ele falando que chegava um monte de gente pedindo, deixando o currículo toda semana. Ele falou: eu posso fazer algo. Ele criou um projeto chamado Currículo do Bem. Ele escreveu toda uma ação, uma orientação para essas pessoas. Cada pessoa que chega ali, ele distribui uma Bíblia. Fez contatos, parcerias com outros lugares, para que essas pessoas pudessem ter um acesso à informação para conseguirem seus empregos. O que aconteceu ali? Uma visão que ele recebeu da parte de Deus. E sabe qual é a minha oração hoje? Enquanto nós orarmos aqui, que uma visão da parte de Deus alcance teu coração.
Talvez Deus vai falar e vai te mostrar uma realidade que eu não estou vendo. Talvez Deus vai falar a respeito dos órfãos, talvez de um projeto que vai acontecer na tua rua, ou de um irmão que está passando necessidade, como um jovem me procurar aqui, e Deus já mostrou a ação que Ele vai fazer para ajudar esse cara que está machucado e não pode trabalhar tirando foto. E são tantas as ações, porque eu creio, quando a gente ora, o mover de Deus chega na igreja, e o Senhor nos move em amor. Hoje eu queria te desafiar no começo dessa campanha a orar junto comigo, a pedir a Deus que esse mover do Espírito alcance a tua vida e te leve a orar pelos enfermos, orar pelas pessoas que estão perto de você, a orar pedindo a Deus visão para que você possa amar como Jesus amou. Enquanto a música toca aqui, eu queria orar por você. Eu creio que custa tão pouco fazer algo por alguém. E hoje o que eu estou pedindo vai te custar realmente muito pouco. As tuas orações. Você pode sim orar por alguém que precisa. Você pode sim ser um intercessor. Você pode sim clamar por visão que vem da parte de Deus, para que vidas sejam impactadas através da sua vida. E se Deus falou contigo hoje, e você está dizendo: Senhor, eu quero essa visão que vem do alto, eu quero, Jesus, eu quero enxergar os teus caminhos, as tuas maneiras, eu quero entender como eu posso ser usado. Senhor, eu quero orar por aqueles que necessitam, me ajuda, Pai, eu quero amar desta maneira. Se Deus falou contigo hoje, você quer dizer: Senhor, eu quero. Nós estamos no comecinho dessa campanha. Talvez o que Deus vai te mostrar hoje aqui, a visão que Ele vai te dar, vai impactar o teu próximo mês todo. Ele vai te mostrar como que você pode ser um instrumento de amor. Se esse é o teu desejo, aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, para que Deus lhe dê visão, e que Deus desperte você para interceder pelas pessoas. Nós vamos orar. Nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Você já foi alvo das orações de alguém? Levante a mão aí. Lembro que a gente tinha uma época na célula o hábito de orar pelas pessoas que a gente queria que chegassem na célula. E era tão gostoso que quando elas chegavam, tinha gente que a gente já estava orando há meses. Tinha uma outra célula que eu fui que eles tinham um mural com as fotos das pessoas. Quando ela chegava: ó, faz 3 meses que a gente está orando por você, 5 meses que a gente está orando por você, faz mais de ano que a gente está orando por você. Custa tão pouco. Deus quer te usar através da sua intercessão para abençoar pessoas. Mas eu creio que hoje Deus vai derramar visão nesse lugar. Ele te colocou num lugar estratégico. Você não trabalha onde trabalha à toa. Você não estuda onde estuda à toa. O ciclo das pessoas que te envolvem não foi o acaso que as colocou perto de você. E eu creio que hoje, enquanto nós oramos aqui, Deus vai inspirar pessoas. E daqui a um tempo, sabe qual que é o meu sonho? Os próximos vídeos vão ser nossos. As histórias que inspiram, que vão passar ali atrás, vão ser as nossas histórias. O que Deus está fazendo no meio dessa comunidade de fé. Porque gente foi visitada pelo Espírito Santo de Deus e recebeu uma visão do alto. Você crê nisso? Vamos orar agora. Feche teus olhos e peça para Deus: Pai, eu quero que o Senhor derrame visão. Enquanto eu oro, Pai, fala comigo. O que o Senhor quer fazer através da minha vida nesse próximo mês? O que o Senhor tem para mim, Deus? Fala comigo, fala comigo, fala comigo, Deus.
Senhor, coloca pessoas na minha mente e no meu coração para eu interceder nesse próximo mês. Gente que o Senhor quer me usar. Me mostra. Talvez alguém que esteja doente, alguém que esteja precisando de respostas. Senhor, me mostra alguém. Eu creio que Deus vai começar a mostrar pessoas agora. Vai colocar no coração, vai revelar para você. Ele age assim. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 14, que todos eles se reuniam sempre em oração. E eu creio que estas orações os tornavam mais fortes, inflamavam o amor no coração. E hoje eu queria entender como que a oração pode nos ajudar a amar mais. Quem quer amar mais aqui? Eu creio que a oração pode te ajudar a amar mais. Ontem eu comecei essa mensagem, eu falei que isso é possível através de uma ação do Espírito que derrama amor no nosso coração. E hoje eu queria continuar falando através outro ensino da palavra nesse texto, que é a perseverança. Olha o que diz o versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles não apenas oravam, eles oravam continuamente, eles perseveravam em oração. E eu creio que quando nós fazemos isso, entramos continuamente na presença de Deus, perseveramos, orando por alguém, o amor cresce no nosso coração. São vários os textos aqui que falam que eles perseveravam. Atos 6:4, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Atos 12:5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Mas pastor, por que a perseverança na oração nos ajuda a amar mais? Como isso acontece? Em primeiro lugar, porque ela é uma atitude prática de amor. Você ora porque você ama. E à medida que você ama orando, Deus te faz amar mais. É assim que Deus trabalha. Eu gosto da história que a Bíblia nos conta da mulher Cirofenícia. Essa mulher, ela começa, quando vê Jesus, ela começa a clamar a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cura minha filha que está atormentada por espíritos malignos. Aquela mulher clama insistentemente. Por quê? Porque ela ama a sua filha. E no primeiro momento o que acontece? Quando ela está orando, clamando a Jesus, Jesus não lhe dá a palavra. Jesus fica quieto, em silêncio. E talvez existam pessoas aqui orando há tempos. Talvez você esteja orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, por uma situação complicada no meio da família, ou por um vizinho, por um amigo. Mas muitas vezes parece que o silêncio de Deus se instala. Eu lembro de uma pregação antiga, quando eu estava estudando um texto da palavra, aquele texto quando os discípulos estão no mar revolto, e aí eles estão desesperados, eles vão procurar Jesus e encontram Jesus dormindo. E como é difícil quando a gente se depara com o travesseiro de Deus, com o aparente sono de Deus, o silêncio do Senhor. Mas sabe, o silêncio de Deus é um chamado para persistirmos orando. E quando a gente ora, o amor cresce no coração. E por isso aquela mulher continuava clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí vem os discípulos, não para ajudá-la, para tentar tirá-la. Para de incomodar o mestre, o que você está fazendo? E aí ela grita mais alto: ei, Jesus, filho de Davi. E aí Jesus lhe dirige a palavra. E o que Jesus fala para ela? Eu não posso dar a comida dos filhos para os cachorrinhos. Que palavra difícil, que palavra dura. O que aquela mulher faz? Continua pedindo,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que Jesus diz para ela? Grande é a tua fé, mulher, a sua filha foi sarada, curada nesse instante. Eu não sei se você se depara com o silêncio, eu não sei se você se depara com a interrogação das pessoas, eu não sei qual é a sua situação, mas hoje eu vim lhe dizer: continue clamando, continue orando, continue pedindo, porque enquanto fazemos isso, o amor cresce, e esse amor, esta fé, ela toca o coração de Deus. Sabe, você veio aqui, e nessa semana eu quero te desafiar a continuar orando, continuar pedindo, continuar clamando. Eu lembro de uma jovem que veio falar comigo: pastor, desabafar o coração. 8 anos que eu oro pelo meu pai e as coisas não mudam, ele continua do mesmo jeito. Eu falei: querida, continua orando. Deus mandou a gente insistir. E sabe, quando completou 10 anos, ela veio me procurar: pastor, lembra daquela palavra 2 anos atrás? Eu falei: lembro. Meu pai se converteu depois de 10 anos, no leito do hospital, agora está numa célula. Coisa mais linda o testemunho dele em casa. Por quê? Deus honra quando a gente insiste em amor, clamando pelos nossos. Não desiste do teu filho, não desiste da tua mulher, não desiste do teu marido, não desiste. Isso é uma prática de amor. Os diários de George Miller, ele escrevia suas orações, eu acho tão bonito. Ele escreve mais de 50 mil orações. E é interessante porque existem orações que se repetem nos diários de George Miller por mais de 50 anos. Ele não parava de pedir. Quando nós insistimos, perseveramos, o amor cresce no nosso coração. Quantos creem nisso? Continua orando. Mas de que outra maneira? Essa insistência na presença de Deus faz o amor crescer no nosso coração. A Bíblia diz que quando oramos dessa maneira, o amor do Senhor é renovado nos nossos corações. Em Judas capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a misericórdia, a paz e o amor vos serão multiplicados. É possível crescer, é possível multiplicar. Em Romanos 5 a Bíblia diz: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que a Bíblia está dizendo? Que o amor pode ser renovado, sim. Quando a gente entra na presença do Senhor, o Espírito Santo derrama amor no nosso coração. E talvez o teu tanque de amor esteja vazio, porque existem situações que vão minando os nossos sentimentos. Os problemas que se repetem, as ofensas, as situações que não se resolvem, as crises que aparecem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode amar mais o teu marido se você orar por ele. Você pode amar mais o seu chefe se você orar mais por ele. É possível. Você pode amar mais. Por quê? Quando a gente entra na presença do Senhor, Ele vai lá e enche o tanque, e o amor de Deus se multiplica no nosso coração. Eu lembro quando eu me converti. Lembro certinho, quando eu comecei a ir na escola depois da minha conversão, eu amava as pessoas. Tinha cara que estudava comigo na sala, aluno, que eu nunca tinha olhado, que era excluído, que ninguém conversava. E sabe quando você começa a reparar as pessoas? Quando você começa a enxergar, andando na rua, um sentimento de compaixão. Eu me colocava na situação das pessoas, eu sentia a dor do outro. O que é isso? É o Espírito de Cristo manifesto em nossos corações. E hoje eu vim dizer para você, quando entramos na presença de Deus, isso se renova, e se renova de novo, e se renova de novo, e se renova de novo. Deus vai te fazer amar mais. Continua orando em nome de Jesus. Mas não é só isso. Quando oramos, a Bíblia também vai nos mostrar que muros de inimizade são quebrados. É possível amar até aqueles que nos perseguem. Essa igreja é prova disso. Mas como isso acontece? Como esses muros se quebram? Eu gosto muito da parábola do filho pródigo.
Se você ler a parábola, os versículos que são a introdução da história que Jesus vai contar, eles são muito interessantes. Porque começa assim o capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E quando eu estava lendo a introdução desse capítulo, eu fiquei me perguntando, o que essa palavra pecadores significa? Publicano eu sei quem é, fariseu também, mestre da lei também, mas o que é pecadores aqui? Eram pessoas devassas, eram pessoas, sei lá, de má reputação. O que a Bíblia quer dizer com isso? Eu fui estudar a palavra, fazer exegese da palavra. E sabe o que eu descobri? Essa palavra aqui significa gente da terra. Gente da terra. Sabe por quê? Essa era a maneira que os fariseus chamavam aqueles que não seguiam a lei como eles seguiam, de forma mais radical. Não usavam as vestimentas, não seguiam as tradições, eles chamavam de gente da terra. E com a gente da terra, eles não faziam sociedade, não davam as filhas em casamento e não sentavam à mesa para comer. É por isso que eles estavam criticando Jesus. Como é que ele senta à mesa com essa gente da terra? Agora, vamos voltar para a igreja primitiva. Esse era o pensamento de Pedro em relação aos gentios. Tanto é que se você ler o livro de Atos, você vai ver que rola uma confusão lá. Porque um senta na mesa e o outro não. Com a gente da terra. Mas o que acontece? Um dia esse homem está no telhado de casa, da casa de Simão, o curtidor, orando. E quando ele está orando ali, Deus lhe dá uma visão. Ele vê um lençol com animais impuros para os judeus e Deus diz, mata e come. Ele não entende direito o que aquilo significa e na sequência batem na porta. Eram os servos, os empregados de Cornélio, um centurião romano, um gentio. Ele segue aqueles homens, porque enquanto ele orava, os muros do preconceito, os muros que os separavam, caem por terra. Ele ora por Cornélio, o Espírito Santo visita aquela casa e todos se convertem. Sabe por quê? Quando nós oramos, muros de inimizade caem. Hoje eu vim dizer para você, continua orando. Continua orando. E os muros de inimizade vão cair dentro da sua casa. Continua orando. Eu gosto das histórias do avivamento morávio. O conde de Zinzendorf, ele abriu as suas terras para receber os cristãos perseguidos na Europa. E é interessante porque aqueles grupos começam a chegar de diferentes regiões, eles tinham costumes diferentes. Eles tinham maneiras diferentes de professar a fé. As liturgias eram muito diferentes e logo começa um monte de confusão. Os crentes brigando uns com os outros. Não havia comunhão. E aí Deus dá uma visão para aquele homem. Ele começa uma reunião de oração. Uma reunião de oração que dura mais de 100 anos. Mas quando eles começam a orar uns pelos outros e a clamar uns pelos outros, os muros de inimizade começam a ser quebrados. E Deus faz algo lindo, e aquele lugar se transforma no maior celeiro missionário do mundo na época. Porque quando a gente ora, os muros de inimizade caem por terra. Sabe por que você tem que continuar orando? Clamando. Porque eu creio que o muro que te separa do teu filho nesse próximo mês vai cair por terra em nome de Jesus. O muro que te separa do teu marido vai cair por terra em nome de Jesus. O muro que te separa do teu vizinho, do teu amigo, do teu colega. Quando nós oramos, Deus faz os muros de inimizade caírem. Ora, você pode orar. Quando a gente ora, o amor cresce dentro de nós. Mas não é só isso. A Bíblia também fala que
quando oramos dessa maneira, de maneira perseverante, insistente, nós provamos a fidelidade de Deus. Um Deus que é justo, justo juiz e julga as nossas causas. Jesus, quando foi nos ensinar a orar dessa maneira, insistentemente, ele conta uma história. A história de uma viúva. Quem já leu essa história na Bíblia da viúva insistente? A Bíblia fala que tinha um juiz corrupto, iníquo. E não é só no Brasil que tem juiz assim, viu? Já tinha muito tempo. E aí o que eles fazem? O que ele manda? Conta a história que a mulher, mesmo o juiz sendo corrupto, ela todo dia na porta dele bater e dizer: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E aí o que acontece? Jesus diz que mesmo o juiz sendo corrupto, por causa da importunação da mulher, da insistência dela, ele se volta para ela e julga a sua causa. E ele diz: quanto mais o nosso Pai, que é justo juiz, não vai julgar as nossas causas. Hoje eu vim dizer para você: bate na porta, insiste pelos seus, clama, porque essa é uma expressão de amor que tem como retorno o amor de Deus, manifesto em nós e através de nós. Deus está fazendo coisas nesse tempo, a nossa igreja. Eu estou vendo o Geraldo lá sentado, e a Olívia, a Ariane. A gente está orando lá pela Ana Lúcia. E eu fiquei muito impactado com a reunião de oração que eu fui lá na casa de vocês. Gente, coisa mais linda. A Ana Lúcia está na UTI, a situação é complicadíssima, a irmã do Geraldo. Mas eles estão batendo na porta. E no dia que eu fui lá, ele me convidou para orar, eu achei que ia ter, sei lá, a família. Cheguei, a casa estava cheia de gente. E eles orando, passaram ali a noite, a madrugada, o povo orando. E sabe o que eu achei bonito? Não estava só a família e os amigos. Durante esse tempo que a Ana Lúcia está no hospital, eles começaram a marchar em volta do hospital orando. E aí vinham as notícias ruins: ó, não tem mais jeito, não passa. E eles orando, e orando. E aí as pessoas que estavam no hospital começaram a pedir para eles orarem também. E no dia que eu fui lá, tinha uma senhora lá, que nem era da família, que eles trouxeram do hospital, para orar junto. E olha, eu tenho certeza que algo vai acontecer na família de vocês. Já está acontecendo. E nós vamos celebrar juntos, porque quando a gente bate na porta, Deus o escuta. E eu queria te desafiar a bater na porta, e a experimentar um milagre, a fidelidade, a graça de Deus derramada. Porque quando a gente ora, o amor cresce nos nossos corações. O Paulinho está aqui. Eu lembro, Paulinho, quando eu estava começando a frequentar os jovens, eu tinha passado dos adolescentes para os jovens. O Paulinho estava com uma enfermidade nos olhos, glaucoma, num dos olhos. E a gente estava orando por ele. E eu lembro certinho do culto. Eu estava ali sentado no meio da congregação, e o Paulinho sentado lá, estava no meio do louvor. E eu lembro certinho. Ele pega o microfone e fala: Jesus tocou os meus olhos agora. E ele falou: eu senti o meu olho aqui queimando, não estava lacrimejando, agora está. E eu tenho certeza que Deus fez algo na minha vida. E eu lembro do dia também que você trouxe os exames e colocou no telão para a gente ver. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para julgar as nossas causas. Deixa eu te dizer algo, talvez existam situações na sua vida que te fogem o controle. Vai além das suas forças e das suas competências. Talvez humanamente não tem mais nada que se possa fazer. Você pode bater na porta, e eu posso bater junto com você, e nós vamos fazê-lo, porque Jesus nos ensinou assim. Eu creio que o amor de Deus vai ser revelado nessa congregação.
dia após dia, porque o amor cresce quando a gente ora uns pelos outros e persevera em oração. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou contigo, mas se Deus ministrou no teu coração e você quer junto comigo dizer: eu quero continuar batendo na porta, eu quero orar. E eu queria fazer 2 desafios práticos para você. Durante esse mês, essa campanha, ore por pessoas. Coloque e apresente pessoas diante de Deus. Talvez existam muros de inimizade, talvez existam situações complicadas, mas eu creio, os muros de inimizade vão cair. Deus vai intervir. Enquanto insistimos, o amor vai ser renovado em nosso meio. Quem já recebeu uma oração de alguém num momento importante assim? Levanta a mão. Sabe aqueles recadinhos? Não são humanos, é um recado direto do céu. Deus usou alguém só. Quantas vezes isso marcou minha vida? Sabe o que eu creio? Nesse próximo mês, enquanto você estiver orando pelas pessoas, porque isso você pode fazer, é o pouquinho que você pode fazer. Deus vai te dar palavra, Deus vai te mostrar situações, Deus vai revelar o que você precisa dizer. Não fica ali pensando muito, vai lá e escreve, manda o recado. Eu tenho certeza de que o amor de Deus vai chegar no coração de muitos, através da nossa insistência, perseverança em oração. Quem quer se comprometer com isso? De orar por alguém, algo tão simples, de insistir na presença de Deus. Mas hoje eu queria falar de outro valor que a Bíblia nos ensina aqui, que nos ajuda a amar mais, que é a concordância em amor, em oração, perdão. O versículo 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. O que a Bíblia quer dizer aqui é que havia concordância entre eles em suas orações. E a palavra de Deus nos ensina que a oração nos ajuda a amar quando ela é feita em comunhão, em unidade, em concordância. Eu já tive muitas experiências com Deus orando sozinho, mas as experiências mais marcantes da minha vida foi quando eu estava orando em comunidade. Eu lembro de um culto que a gente fez um momento de oração. Estava no final da palavra já, estava perto do apelo e nós estávamos orando. E eu estava falando e andando no corredor. E eu lembro que naquele culto algo estranho aconteceu. Eu estava passando no meio do corredor e o Espírito Santo me dirigiu: dá um abraço naquele jovem. Eu achei tão estranho aquilo. Mas sabe quando vem aquelas coisas de Deus? A gente estava orando e eu parei, falei: você pode ficar de pé um instante? Aquele moço se levantou e eu dei um abraço nele. Ele despencou a chorar. No final do culto ele veio me procurar e falou: pastor, eu estava aqui sentado, eu estava dizendo: eu não tenho jeito. Eu falei para Deus: para de gastar vela boa com defunto ruim. E aí você estava orando, o povo orando, e eu pensei: Deus, se ainda tem jeito para a minha vida, faz esse pastor vir aqui e me dar um abraço. E aí nós oramos juntos ali. Eu não vi mais aquele moço. Passaram-se alguns anos. Um dia eu vou visitar uma outra igreja. Quando eu chego lá, quem está lá? Aquele rapaz. Ele era diácono da igreja agora. Sabe por quê? Quando a gente ora, Deus visita a igreja com amor. E eu queria te desafiar, não apenas a ter as suas experiências sozinhos, mas a ter a sua experiência em comunidade. É gostoso assistir culto pela internet, mas não tem, é diferente. Quando a gente vem na igreja é muito mais gostoso. Quem concorda comigo diz amém. É verdade. Há uma atmosfera quando estamos juntos. Quando a igreja se une, Deus se move de maneira especial.
O amor libera o favor da igreja, o favor de Deus sobre a igreja, e eu creio nisso. Mas, quando eu estava estudando esse texto, a palavra concordância, unanimidade, me chamou a atenção. E é interessante porque esta palavra no grego significa também concordância, significa sinfonia. É a mesma palavra para sinfonia. E sinfonia tem a ver com colocar todos os sons dos instrumentos juntos. Mas sabe, eu posso colocar um monte de instrumento tocando junto, e em vez de trazer harmonia, beleza, eu posso fazer só barulho. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá, esse povo lindo, uma salva de palmas para a nossa orquestra. Quer ver? Eu vou mostrar que não é o fato só de todo mundo tocar junto que a gente faz harmonia. Então eu quero pedir um favor para vocês. Eu vou contar até 3 e vocês vão tocar a nota que vier na cabeça. Beleza? Só se acontecer uma ação sobrenatural vai ficar bonito, mas tudo bem. O que vier na cabeça, si bemol, fá sustenido, não interessa, tá bom? Eu vou contar até 3, vocês por favor me ajudem. Vamos lá, 1, 2, 3. Obrigado. Quem achou bonito? Ah, pelo amor de Deus. Se achou bonito, eu vou mandar eles ficarem 1 hora tocando para você esse som bonito. Agora vamos fazer diferente. Eu vou contar até 3 de novo. Vocês vão tocar de novo, só que só dentro da harmonia de sol. Beleza? Notas dentro dessa harmonia. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma salva de palmas. Muito obrigado. O que a Bíblia quer nos ensinar é a mesma coisa. Quando a gente se reúne para orar, a gente pode fazer barulho, simplesmente barulho, ou gerar beleza, harmonia. E eu já fui estudante de violino. Estava vendo, foi aniversário daquele esses dias, né? Ou não, estou viajando. Amanhã? Ah, então beleza, Deus, parabéns. E eu já toquei violino, por incrível que pareça. Você já viu um aprendiz de violino? É horrível. Porque o aprendiz de violino, ele arranha as cordas. Então quando ele erra, sai um som tremendamente irritante. Eu não vou pedir para você reproduzir isso aqui, tá? Mas sabe, eu creio que muitas vezes é isso que a gente apresenta diante de Deus. Quando não há concordância, harmonia entre nós, a gente só faz barulho. Queridos, vocês fiquem à vontade, vocês vão ficar aqui quando vocês quiserem, tá bom? Deus abençoe. Como é que isso acontece? Por que que isso acontece? E a Bíblia vai nos dar vários exemplos de como a oração sem amor, sem concordância, ela só é barulho. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que interessante. Olha o que a Bíblia está dizendo. O fato de não haver concordância entre marido e mulher, o fato de não haver harmonia, o que acontece? As orações são interrompidas. Deus não escuta. Jesus vai dizer que casa dividida não prospera. E quando a gente não vive a unidade, o amor, a comunhão que vem da parte de Deus, as nossas orações são interrompidas, sabe? Eu creio que tem muita gente aqui que está se privando de bênçãos dentro de casa, porque falta harmonia, falta amor empregado na prática entre marido e mulher, não há concordância, e de certa maneira isso obstrui
instrui as orações. É isso que a Bíblia ensina. Eu lembro um casal que eu atendi um tempo atrás, e eles começaram a me contar os causos. Nada dava certo, era incrível. Era um problema atrás do outro, uma situação complicada assim, atrás da outra. E eu lembro de ficar ouvindo as histórias, falando, tem algo errado aqui. E quando a gente começou a investigar e a conversar, foram aparecendo, não tinha concordância, não tinha unidade, tinha pecado, tinha confusão. Foi tão interessante, à medida que eles foram fazendo ali o acompanhamento, e foram ajustando, e houve concordância, amor, comunhão restaurada, harmonia, Deus começou a liberar favor. Eu lembro, chegava no próximo atendimento e eles falando da bênção que Deus deu para o filho. E eles falando, olha, meu marido não para de fechar negócio, é um atrás do outro, as coisas acontecendo, porque as orações estavam interrompidas. Hoje eu vim dizer para você, para de fazer só barulho. Precisamos restaurar a concordância. E são várias os exemplos na Bíblia de como a devoção sem amor, ela se torna só barulho. Em Isaías 58, a Bíblia vai dizer que os nossos jejuns e as nossas penitências sem amor, elas não têm nenhum valor diante de Deus. Ele rejeita. Em Mateus 5, a Bíblia diz que as nossas ofertas, quando elas são trazidas e há discórdia entre nós com alguém, essas ofertas perdem o valor. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 13, que por mais que você tenha os dons do Espírito, você possa falar em línguas, profetizar, ter fé para transportar as montanhas, se não houver amor, tudo isso perde o sentido. O que a Bíblia está nos ensinando? É que todo tipo de devoção sem amor é apenas barulho. Eu não sei se você já sentiu que a tua oração não passa do teto. Sabe aquele sentimento de que não vai, não chega? Talvez Deus te trouxe aqui para fazer você ajustar alguns ponteiros na sua vida. Talvez a comunhão foi quebrada com alguém. Talvez não haja mais harmonia, concordância. Pelo contrário, o que há é mágoa, discórdia, intriga. Mas quando nos conectamos pela graça de Deus, o favor do Senhor é liberado sobre nós quando oramos. Hoje eu vim dizer, a tua oração vai passar do teto sim. O teu culto Deus vai receber, a tua oferta vai ter valor, a tua oração vai chegar ao trono da graça, se você deixar o amor te conduzir na comunhão com Deus, mas na comunhão com os outros também. Mas a Bíblia fala que a oração sem amor é só barulho. A devoção sem amor é só barulho. Mas a Bíblia também fala que a oração, a devoção, quando há amor, ela produz beleza. E são vários os textos da palavra de Deus que nos mostram isso também. Eu gosto de Mateus 18, versículo 19 e 20. A Bíblia diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando a oração acontece num ambiente de harmonia, de concordância, a presença amorosa do Pai é revelada a nós. E são tantas as experiências que eu já vi acontecendo na igreja,
quando a gente se reúne e o Pai se revela. Eu lembro de uma vigília que eu cheguei atrasado. Quem já chegou atrasado em vigília? Olha, você tem que ser bom para fazer isso. A gente não sabia, mas a reunião de oração, ela terminava 1h da manhã. E eu saí com um amigo para tomar lanche. E a gente chegou um pouco mais tarde, achando que era até de manhã. Chegamos, estava acabando a vigília. E aí eu lembro que eu falei para ele: bom, já que a gente está aqui, vamos orar. Ele pegou o violão no carro. E naquela época aqui na igreja, a gente estava na obra de construção ainda. E não tinha o telhado aqui. Eu lembro que nós então fomos até a galeria. E estava um céu estrelado aquele dia. E a gente começou a cantar louvores. E ali naquele tempo de louvor, um começou a orar pelo outro. E eu lembro a gente concordando em oração. E de repente o Espírito Santo me visitou. Quando eu estava orando por aquele amigo, o Espírito Santo tomou minha boca. E eu comecei a falar de coisas da vida dele que eu não sabia. E eu lembro que o Pai foi revelado. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estaria ali. O Pai foi revelado. E em medida que eu falava, aquele menino começava a chorar. E Deus falando com ele, e ele chorando, e chorando, por quê? Quando a concordância, o Pai, o amor do Pai é revelado. E hoje eu vim dizer para você que o amor de Deus, eu creio, ele está sendo revelado sim nesse lugar. Se houver harmonia, se houver concordância, se houver uma entrega verdadeira, sincera, o Espírito vai nos mover e o Pai vai se revelar, porque há beleza nisso. É nesse sentido que a Bíblia diz em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegrem, chorai com os que choram, sedes unânimes entre vós. O amor se manifesta não só com a revelação do Pai, mas o amor se manifesta também na igreja sendo igreja. Quem já chorou com alguém aqui? Eu já dei muita risada e já chorei com tanta gente. O Paulinho estava falando aqui da Isadora, que ela foi desentubada, e eu estava feliz. Porque sábado passado nós estávamos na nossa reunião de liderança aqui. E eu falei para os líderes, supervisores de célula, para nós orarmos pela Isadora. E gente, quando começou o povo a orar, devia ter uns 50, 60 líderes na sala. Aquele povo estava orando com tanto fervor. Eu vi gente de joelho, chorando por aquela menina. Gente que eu sei que nem conhece ela. E foi tão especial aquele momento, a gente naquela sala, sentindo concordância, unidade no Espírito. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer algo nessa menina, na vida dessa menina assim. Porque Deus está levantando a igreja para orar, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. Hoje eu estava aqui no culto e uma irmã pediu para dar testemunho que foi curada no culto. Eu achei tão lindo aquilo. Eu creio que nos próximos dias, enquanto nós oramos juntos e enquanto ministramos o amor, eu creio que o favor de Deus vai ser derramado sobre a igreja de tal maneira que vamos ver sinais acontecendo entre nós. Porque quando a igreja ama, quando a igreja concorda, quando a igreja se levanta para orar, as coisas de Deus acontecem. Você pode orar por alguém. Você pode orar. Você pode, junto comigo, apresentar a tua causa ao Senhor, e eu creio, o Pai vai se revelar. Mas a Bíblia diz que essa unidade do corpo de Cristo, ela revela ao mundo o amor de Deus. E em João 17 a Bíblia diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Aleluia. O que a Bíblia está dizendo? Quando nós vivemos nessa harmonia, quando há unidade, há concordância, há amor entre nós, o mundo é impactado. O mundo pode conhecer o amor de Deus. E sabe, eu creio que os teus vizinhos vão ser impactados através do amor de Deus na tua vida. Eu creio que os testemunhos no teu consultório, no lugar onde você trabalha, o teu amor revelado vai impactar a vida de pessoas. E quando a gente entende isso, e a gente concorda, se une, em harmonia, em oração na presença do Pai, coisas incríveis acontecem. Eu fiquei feliz de ver esse vídeo. Gente tomando água em lugares completamente inacessíveis, porque uma visão de amor tomou conta do coração de alguém. E quando há unidade e concordância, Deus faz coisas tremendas. Mas sabe qual que é a minha oração? Que os próximos vídeos sejam os nossos, das nossas histórias, do que Deus está fazendo aqui, do projeto que Ele te deu, do que Ele mandou você fazer esse mês, e que a gente possa impactar o mundo, porque há concordância, harmonia, existe amor entre nós. E sabe, eu creio que à medida que a gente anda, a gente vai derramar o amor, e a igreja, o mundo vai saber, existe algo diferente neles. Nós estamos fazendo algumas coisas já. Eu fiquei feliz e eu quero talvez produzir um vídeo, porque eu lembro, eu e a minha esposa, a gente orando juntos. Minha esposa tem uma escola de balé, e eu lembro a gente orando, porque a gente queria ter um projeto social lá na escola. E um dia, eu fui fazer uma viagem missionária, eu fui para Cracolândia, em São Paulo, e eu me deparei com uma realidade complicadíssima ali. E eu vi tanta coisa, mas algo que me chamou a atenção, eu e a Sil, nós fomos juntos para esse lugar, foi o mover de Deus, através do amor das pessoas. Gente, eu não sei se você já andou na Cracolândia de noite. O que você vai encontrar são pessoas num estado deplorável. Era um formigueiro humano de gente usando drogas. Eu lembro que na porta da missão tinha gente vomitada. Quando chegou no outro dia, eu ia pregar no culto pela manhã. Quando eles abriram a porta do estabelecimento onde acontecia ali a missão, entrou um monte de gente correndo, sentou nas cadeiras. Aí o pastor me mandou pregar. Eu nunca preguei para tanto nóia na minha vida. E eles, creio que não ouviram metade do que eu falei. Mas quando terminou a palavra, o missionário foi lá, pegou o microfone e falou: olha, se vocês querem mudar de vida, venham aqui na frente, entrega o que tem, coloca no púlpito. Também nunca vi tanta droga na minha vida. Cachimbo, tudo que você pode imaginar em cima do púlpito. Aí ele foi para trás e falou: olha, se alguém quer sair dessa vida, então vem aqui que a gente vai levar embora. 19 aceitaram o apelo. Tinham as combis preparadas e levaram as pessoas embora para as casas de recuperação. Mas sabe o que me impactou quando eu estava ali? É que tinha criança no meio daquilo tudo. Como é que pode criança naquele meio? E os menininhos de 5, 6 anos, tudo chapado, no meio daquela confusão. Mas aí eu ouvi uma história de uma mulher cheia de amor. A Joana, hoje ela está com câncer. Mas a missionária que estava ali, ela ouviu
Um dia, uma menina chorando, ela chegou, essa menininha, pedindo para tomar banho na missão. Eles não dão banho, não cuidam de crianças ali, mas ela ficou tão tocada com a situação da menininha, 6 anos de idade, falou: vem cá, querida, deixou ela tomar banho. Quando a menina entra no chuveiro, aquela menina começa a gritar, a urrar dentro do chuveiro. Ela vai abrir a porta para ver o que está acontecendo. A menininha de 6 anos, mordida inteira, seu corpinho todo mordido, até suas genitais. Sabe o que aquela mulher faz? Ela diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Dá uma roupa para aquela menina e adota aquela menina como sua filha. E ela diz: eu preciso fazer algo nesse lugar com essas crianças. E ela então resolve, fala assim, pensa: eu vou ensinar balé na Cracolândia. Procura algumas bailarinas, ela tinha feito balé, e começa o projeto Novos Sonhos com aquelas meninas. Quando eu e a Sil vimos isso, a gente ficou tão impactado, a gente precisa levar isso para Curitiba. Chegamos aqui, trouxemos a Joana para cá, ela nos orientou, e aí a gente foi lá, a Sil foi lá com a irmã dela no colégio, fizeram uma parceria, começaram o trabalho no Parolim com as crianças. Começamos com 30. As meninas vinham, faziam aula de graça, recebiam um lanchinho, a gente fazia um discipulado de 1 hora com elas. E aí gente começou a apoiar, psicólogo, dentista, um monte de gente. E a vida dessas crianças começou a ser transformada. Aí o projeto cresceu para 60, para 100. Um dia eu fui no espaço público aqui que me levaram, comecei a ver as salas de ginástica. Eu perguntei: está vazia, ninguém está usando? Eles falaram: não. Posso dar aula de balé de graça? Me colocaram com o secretário de esportes da cidade. Resumindo a história, hoje nós estamos em 6 bases nessa cidade. São 500 alunas fazendo aula de graça. E fazendo discipulado. Dia 30 vai ser a apresentação delas aqui. Você está convidado. Dia 30/11, aqui à tarde, venha. Sabe como isso começou? Por causa do amor de uma mulher chamada Joana. E o mundo vai saber que o nosso Deus é grande. Sabe o que mais aconteceu? Um dia teve uma enchente no Parolim. Desculpa, eu gosto de contar a história. Falar de amor tem que contar a história. Teve uma enchente no Parolim, a gente foi levar roupas e alimento para as crianças que tinham perdido as coisas, suas famílias. E eu lembro que eu passei andando por ali, cumprimentando as pessoas. E uma irmã, que hoje é missionária nossa, falou: Michel, olha aqui, tem um espaço, dava para a gente começar uma igreja nesse lugar. Eu fui com ela, a gente foi andando. Chegamos num lugar, um galpão assim, muito legal. Falei: mas quem que é o dono? Ela falou: tem um rapaz aqui da comunidade que usa, fala com ele. Eu fui lá, bati na porta da casa do homem. Falei: olha, eu quero começar uma igreja aqui nos domingos, nós queremos orar. Falei do projeto, contei da história. Ele falou: não, você pode usar domingo aqui. Falei: amém, que bênção. Cheguei todo empolgado no sábado, no culto, e falei: gente, nós vamos abrir uma igreja com os jovens agora. Temos um lugar lá no Parolim, já tem um galpão, tudo. Bom, naquela semana me liga o dono do imóvel. Que história é essa que você vai abrir uma igreja no meu imóvel? Eu não estou sabendo. Falei: olha, me desculpa, falaram que o responsável pelo imóvel era fulano de tal, foi uma grande confusão. Mas o senhor aceita uma reunião comigo? Falou: pode vir. E aí eu fui conhecer o seu Rodolfo. Esse senhor é pastor da igreja menonita. Quando ele ficou sabendo do projeto, ele falou: meu filho, você não precisa pagar nada, o galpão é teu de graça. Nós começamos ali com as famílias das meninas. Aí ele ficou tão empolgado com o projeto que ele tem 5 galpões, ele deu o 2º galpão. A gente foi lá, reformou tudo. E aí começamos os projetos sociais, queridos. Hoje tem projeto de balé, de teatro, tem contraturno, as pessoas ali fazendo aula, as crianças fazendo aula no contraturno de reforço escolar. Um empresário aqui da igreja foi lá
e resolveu, ele trabalha com realidade virtual, resolveu doar computadores para a gente começar uma escola de informática lá no Parolim. Tem já uma fila de espera para 30 crianças que estão ali fazendo aquele processo. Deus está movendo algo. O Atlético fez uma parceria com a gente. Tem um espaço para fazer um campinho lá atrás. É esse campinho aí que você viu no vídeo. Nós estamos terminando o campinho. O Atlético vai nos dar assessoria. O Kelly, o jogador da seleção do Atlético, que hoje é preparador, que é da comissão técnica do Atlético, é o padrinho do projeto, vai nos ajudar a discipular as crianças. Eu estou orando agora para Deus nos dar uma padaria e colocar naquele lugar. Estou orando para vir em outros cursos. E um dia eu vou entrar no Parolim e Curitiba vai saber que o amor de Deus transforma sim realidades. Um dia vai ter um vídeo lá contando a história de uma comunidade, de crianças que foram salvas e libertas, porque o amor de Deus, Ele transforma vidas. E quando a gente se une para amar, o mundo fica sabendo que Deus ama. Ele ama. Tem tanta desgraça nesse mundo, tanta coisa difícil e complicada. Sabe qual que é a minha oração nesses próximos dias? Que a gente simplesmente se una, dê as mãos. 4K é isso, é uma corrente gigante de gente que resolveu amar como Jesus ama. E eu creio que se a gente orar e concordar, o amor de Deus vai transformar a vida de uma multidão nessa cidade. Mas pastor, como é que eu faço parte disso? Simples. Começa hoje orando comigo. A música vai tocar aqui, você vai orar. Deus, qual é o meu lugar nesse projeto? Por quem eu devo orar? Qual pessoa o Senhor quer me usar? Talvez hoje Deus falou para você, começa na tua casa. Eu não estou liberando favor e graça porque não há concordância. Mas hoje eu creio, muros de inimizade vão cair por terra em nome de Jesus. Deus vai fazer pai voltar-se para filho, esposa para marido. Deus vai restaurar a comunhão, vai haver harmonia. Existem irmãos que estão brigados aqui dentro, mas Deus vai quebrar muros de inimizade nesse lugar. E o nosso culto, a nossa oferta, as nossas orações serão ouvidas sim. Porque no lugar onde há harmonia, onde há amor, Deus libera favor e graça. E hoje eu vim desafiar você a participar desse movimento. Estamos começando agora. Você pode pelo menos orar por alguém. Se esse é o teu desejo hoje, você quer dizer, eu quero começar. Eu quero orar, eu quero fazer algo, eu quero me dispor, eu quero que o mundo saiba que Deus é poderoso. Aonde você está? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora e pedir, Deus, usa para o louvor da tua glória. Senhor, que haja concordância, que haja harmonia, que haja beleza, que o teu favor possa ser derramado sobre nós. Qual é a visão que Deus está dando para você? O que Ele já falou? Mas, pastor, começa com o pouco que você tem e deixa que Ele faz muito acontecer. Eu queria orar por você agora e pedir que Deus te visitasse. Como é que eu começo? Começa orando. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. A primeira pergunta que você vai fazer para o Senhor: Deus, existe algo que está impedindo a harmonia? Existe algum muro que me separa de alguém? Não há concordância? Me mostre. Se Deus te mostrar algo agora, pede para Ele tirar, para te dar coragem, para resolver essa situação, para que o favor de Deus não cesse. Mas eu queria orar também para que hoje aqui Deus movesse teu coração
em favor de alguém, em favor de pessoas, que o Espírito Santo de Deus te movesse a orar e a fazer algo, e que as histórias se multipliquem, que o amor de Deus cresça em nosso meio, que as coisas aconteçam. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Quero Te agradecer por esse tempo tão gostoso em comunidade. Te louvar, Pai, porque Tua palavra diz que quando concordamos em oração, o Senhor se revela e manifesta graça entre nós. Eu quero pedir, Pai, que se há alguma obstrução, se não há comunhão verdadeira, seja dentro de casa, seja no meio da igreja, seja com quem for, que o Senhor nos dê a coragem de darmos o primeiro passo, de não esperarmos o outro, de resolvermos a situação, para que as nossas ofertas sejam recebidas, a nossa devoção chegue ao Senhor, as nossas orações sejam atendidas. Pai, que ninguém se prive aqui do Seu amor, Pai. Faz assim. Mas eu quero pedir também que hoje o Senhor fale com as pessoas nesse lugar. O Senhor mostre realidades, mostre pessoas, e que de forma prática nos próximos dias a gente possa anunciar Jesus. Seja levando um prato de sopa, um carinho, um recado, um abraço, um áudio agradecendo, que as pessoas possam ser tocadas pelo amor de Deus através de nós. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Eu quero orar por mais algumas pessoas hoje aqui. Se você veio nesse lugar e você nunca sentiu o amor de Deus desta maneira, eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus vai se revelar a você, trazendo o amor. Eu lembro quando eu me converti, na semana seguinte eu fui para a escola. Eu amava as pessoas. Tinha uns meninos que eu nunca tinha conversado, que eram excluídos da minha sala. Depois que eu aceitei Jesus, eu enxergava eles, eu queria ajudá-los, eu queria fazer algo por eles. Eu lembro andando na rua, eu me compadecia pelas pessoas, eu dizia: o que é isso? Esse é o Espírito de Cristo. Quando Ele toma conta da nossa vida, a gente não apenas ama de forma passageira ou interesseira, não. O amor de Deus toma conta do nosso coração. Sabe qual que é o meu desejo? Que isso que eu recebi aquele dia você possa receber hoje aqui. Que esse amor de Cristo, que fez Ele ir até a cruz do Calvário, o amor desinteressado, o amor que entregou tudo, esse amor de Cristo, Ele possa tomar conta do teu coração. A Bíblia diz que esse é um fruto do Espírito, o amor. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito de Deus se manifesta em nós e Ele produz amor. Você vai amar mais tua esposa, você vai amar mais o seu marido, você vai amar mais as pessoas, porque Jesus vai entrar na sua vida. Se hoje você quer sentir isso, ter essa experiência, quer receber esse amor de Deus dessa forma, aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alta aí, isso. Quanta gente lá na galeria, lá atrás. Eu queria pedir um favor para você. Você que levantou sua mão, eu queria que você viesse aqui à frente agora. Eu quero orar por você agora. E eu creio que esse amor de Deus vai encontrar o teu coração, a tua vida, e vai transformar a tua história. Vem para cá agora em nome de Jesus. Vem, vem. Você está na galeria, desce as escadas. Vem para cá agora em nome de Jesus. Você está perto de alguém que levantou a mão, é seu parente, é seu amigo. Pega pela mão, traz para cá. Eu quero orar por vocês agora. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir agora em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, venha, 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 venha. Tem gente lá. Isso, pode descer as escadas aqui. Vem aqui, você que está na galeria lá, que levantou sua mão, que hoje quer ter esse encontro com Jesus dessa maneira. Vem para cá agora, desce as escadas.
sai lá de trás, sai lá do fundo. Hoje é noite de salvação nesse lugar. Hoje é noite de cura e restauração. Deus vai transformar vidas hoje. O amor de Deus, Ele é real. Venha, venha agora em nome de Jesus. Venha, venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha agora. Venha agora em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Você que hoje quer ter essa experiência com Deus, venha, venha, venha. Venha agora em nome de Jesus. Venha, venha. Isso. Pede licença, chega aqui. Eu já quero pedir para os irmãos da igreja chegarem aqui, virem abraçando esse povo, isso que está chegando aqui na frente. Como é gostoso a gente receber um abraço. Venham, venham. Podem chegar. Isso. Vem para cá dar um abraço em alguém que está aqui nesse lugar. Nós vamos orar agora. E eu creio que Deus vai fazer algo novo. Pode vir, pode vir, pode vir. Tem mais gente chegando. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Eu quero que você repita essa oração comigo. É muito simples. Se você tiver fé e for sincero do seu coração, o Espírito Santo de Deus vai alcançar a tua vida hoje. Então baixa tua cabeça, fecha os teus olhos e ore assim junto comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu quero amar como o Senhor amou. Por isso me perdoa e me ajuda, que o teu amor, que o teu favor, que a tua presença me acompanhe todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Sela agora estas vidas com o teu Espírito, e que o amor de Jesus, quando eles saírem por essa porta, possa tomar conta da vida deles, que eles não sabem explicar, mas que seja uma verdade, que haja perdão, que haja cura, que haja renovo. Espírito Santo de Deus se move em amor entre nós. Essa é a minha oração sincera, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma olhadinha para trás aqui. Olha a família na fé que você recebeu agora. Uma salva de palmas para esses irmãos.